Olá, bem-vindos ao nosso Bom Dia Investidor, segunda-feira, dia 9 de março. E eu vou começar suave para o dia de hoje, já que na semana passada a Bovespa teve uma perda de 5,92% e acumula em 2020 uma queda de 15,26%. Fechamos a 97.996 pontos, nada perto do que acontece hoje nos mercados em todo o mundo. Os mercados desabaram nessa segunda-feira na Ásia, desabam também na Europa, nos Estados Unidos e muito provavelmente aqui na Bovespa. E de antemão logo eu digo que o pregão de hoje, tomem cuidado, encerra às 5 horas da tarde. Além do impacto do coronavírus, que nós já temos comentado aqui há mais de mês, temos agora a guerra do petróleo. Guerra essa depois da Rússia não ter aceito uma proposta da OPEP, para a OPEP+, de corte de 1,5 milhão de barris, e com isso a Arábia Saudita anunciou que vai aumentar a sua produção, vai provavelmente chegar ao recorde de 12 milhões de barris dia e concedeu já desconto para os seus clientes, principais clientes. Com isso, o preço do petróleo no mercado internacional chegou a abrir com uma queda de mais de 30% durante essa madrugada, e isso claramente acaba pressionando todos os demais mercados do mundo. Começando pela Ásia, a Bolsa de Tóquio foi destaque negativo, com uma queda de 5,7% durante a madrugada. Europa, transitando com uma queda ao redor de 6% nesse início de manhã, mas é bom que se diga que melhorou um pouquinho das mínimas, mas isso não é garantia de coisíssima nenhuma. E futuros do mercado americano transitando com uma queda ao redor de 5%. Aqui, dada a concentração do índice Bovespa em 3 ações, basicamente, uma Banco Itaú, que a gente tira um pouco fora, Vale e Petrobras, possivelmente não podemos descartar que haja circuit break, a interrupção do mercado durante um determinado tempo e as voltas dos leilões. Só para se ter uma ideia, há pouco tempo atrás as ações da Petrobras em ADR caíam mais de 14% e as ações da Vale caíam mais de 10%. O coronavírus teve, nesse final de semana, bons dias para a China. O número de casos foi o menor desde o início do surto, mas, em compensação, no resto do mundo ele se alastra ainda forte, com destaque para a Itália, com destaque para as mortes no Irã. Na Itália, aproximadamente 1/4 da população está em quarentena, a região da Lombardia, toda ela bloqueada, para tentar evitar a expansão do vírus. Tivemos ainda dado negativo, o Japão fez uma segunda leitura do seu PIB referente ao 4º trimestre e a queda passou a ser de 7,1%, maior do que a primeira leitura, de uma queda de 6,3%. E o presidente do Banco Central, Kuroda, disse que está disposto a fazer nova flexibilização monetária, já tem feito isso e pode ampliar essa flexibilização monetária. E eu acrescento a possibilidade de países não só fazerem flexibilização monetária, quem pode reduzir taxa de juros ainda reduzir um pouco mais, mas fazer uso também de políticas fiscais, redução de impostos, coisas do gênero. A situação certamente vai afetar o volume de investimentos externos diretos no mundo, o IED, como nós chamamos, em países emergentes. As multinacionais que atuam em países emergentes estão relatando a possibilidade de redução de resultados de 16% e, no total, redução das projeções de resultado de 9%. Isso fortalece ainda mais a expectativa de que os mercados estão mudando a precificação, mudando o patamar de precificação. E, no caso específico do Brasil,
a chamada de margem nas operações de derivativos e o resgate de fundos de ação e de multimercado podem pressionar também o mercado por aqui. Na Alemanha, tivemos a divulgação da produção industrial referente ao mês de janeiro, ela cresceu 3%, a expectativa era que crescesse somente 1,8%, mas as exportações ficaram estáveis no mês de janeiro, quando a possibilidade era de uma alta de 0,6%. Aqui, para complicar só um pouco mais tudo isso, o presidente Jair Bolsonaro voltou a falar em convocação da população para as manifestações marcadas para o próximo dia 15, e isso traz uma discussão, principalmente entre os três poderes, principalmente o legislativo e o judiciário, contra a postura do presidente. Já se fala novamente em processo de impeachment pela convocação do presidente, enfim, só para tumultuar um pouco mais o ambiente. E existe a possibilidade da PEC emergencial fiscal virar prioridade do governo. Falando da agenda do dia, vamos ter a divulgação do IPCS da primeira quadricemana do mês de março. Saiu o IGP-DI referente ao mês de fevereiro, uma alta de 0,01%, a inflação do ano de 2020 em 0,11% pelo IGP-DI e em 12 meses, inflação de 6,4%. Vamos ter ainda na agenda do dia, daqui a pouquinho, a divulgação da nova pesquisa semanal Focus do Banco Central. Deve vir certamente mais pesada, com números ainda piores, e o saldo da balança comercial referente à semana anterior. Durante a noite na China, vamos ter a divulgação da inflação medida pelo preço no atacado, PPI, preço do consumidor, o CPI, referente ao mês de fevereiro. Falando de expectativas, a Bovespa claramente deve trabalhar em queda. Eu volto a lembrar a possibilidade que não pode ser descartada da interrupção pelo circuit breaker. Dólar pressionado, mas vai depender muito da disposição do Banco Central em tornar o dólar funcional. Já existe a possibilidade, já existe o anúncio de $1 bilhão de venda, mas certamente os mercados podem pedir um pouco mais do que isso, e juros em queda. Falando de mercados, agora há pouco a Bolsa de Londres tinha queda de 5,77%, Paris caía 6,59%, Bolsa de Frankfurt com queda de 6,52%. Petróleo WTI negociado em Nova York barril a $31,86. Só praticamente a Arábia Saudita sustenta preços desse tamanho, e uma queda de 22,8%. Falando de euro subia em relação ao dólar, moeda cotada a $1,14. Os notes americanos, títulos de 10 anos, taxa de juros despencando para 0,44%. Mercados futuros americanos, Dow Jones em queda de 4,89%, Nasdaq caindo 4,82%. Eram essas as considerações que eu gostaria de fazer. Um bom dia a todos e eu espero vocês no final da tarde com o nosso Boa Noite Investidor. Volto a lembrar que hoje o pregão encerra às 17 horas de Brasília. Até lá, então.